Tudo certo, gente, finalmente eu vou começar isso aqui. Esse é o primeiro vídeo que vocês estão vendo. Não. Me desculpa assim eu chegar desse jeito, mas é que eu quero que seja bem descontraído e seja mais eu sendo eu mesma. Quero contar pra vocês um pouquinho sobre a minha história, sobre quem sou eu, o que eu quero, qual que é o sentido desse canal. Começo pelo começo dizendo que, bom, meu nome é Jennifer Cruz. Eu sou formada em design gráfico. Por que as pessoas tendem a, primeiro de tudo, falar o nome, a profissão, onde se formou? Não sei porquê. Ou sou eu só. Pessoa que está editando, tenha paciência. Por que você falou que a pessoa que veio editar o vídeo? Tá. Pelo amor de Deus. Quando eu era bem pequenininha, eu falava que eu queria ser desenhista e pintista. Isso é bem engraçado, porque nem existe essa palavra. Sei lá, eu inventava essa palavra e eu era muito apoiada de falar desse jeito, então eu fiquei, sei lá, até meus 8 anos falando desse jeito, até que alguém falou, então, não é pintista, o que você tá falando mesmo? E eu falava isso porque o meu sonho era eu ser uma pessoa que fazia desenhos, ilustrações, algo mais voltado para essa área assim. Tanto que quando eu tinha lá meus 10, 11 anos, eu fiz aula de pintura em tela. Eu fiz muitas coisas, gente. Quando eu tava na terceira série, eu vendia desenhos, sim. Uma coisa muito engraçada sobre mim é que eu sempre fui muito empreendedora. Mas eu fazia coisas assim, muito vibe empreendedora, sabe? Eu pegava, na época tava muito comum aquele papel carbono, não sei se você sabe o que é isso, mas é um papel assim que quando você desenha por cima dele, ele sai na outra folha. Gente, que louco isso, né? Eu sou muito velha. No decorrer do tempo, eu meio que dei uma desistida desse sonho lá pela minha adolescência, dei uma desistida, confesso, mas eu tava bem perdida, eu não sabia o que eu queria fazer. Eu fiz vários testes vocacionais até na época do colégio, porque meu pai me incentivou muito a fazer direito. Até porque, nesse momento, até estou gravando no escritório dele, e ele é advogado, né, e tudo mais. Ele sempre amou direito, enfim. Por mais que ele tenha demorado a fazer a faculdade dele de direito por problemas financeiros, né, e afins, ele realmente sempre foi apaixonado por isso, então ele incentivava muito. Então, mesmo meu pai falando essas coisas pra mim, sobre direito, etc., eu via que eu gostava, mas que não era a coisa que me fazia mais feliz, sabe como? Não. Talvez um dia eu ainda vá ser uma advogada, eu não sei, gente. A vida é assim mesmo e tá tudo bem, entendeu? E aí tinha outras pessoas, né, com quem eu estudava no colégio, que falavam outras coisas, falavam das profissões que eles queriam seguir, né, e tudo mais. Então eu ficava meio dividida, assim, eu não sabia muito bem o que eu queria fazer. Eu também queria muito fazer pedagogia, porque eu amava ensinar. Eu fiz várias coisas durante a minha vida onde eu ensinava, até porque desde criança, né, uma das minhas brincadeiras favoritas era a escolinha, né, onde eu chamava todos os meus primos. Eu tenho uma família bem grande, então quando ia todo mundo lá pra casa, a gente eu tinha um quadro negro, que foi a minha realização de sonho, era ter aquele quadro negro. Colocava várias cadeirinhas, tipo, todas as cadeiras que eu tinha na casa, eu levava lá pra fora, e aí eu pedia pros meus primos sentarem e eu dava aula pra eles sobre alguma coisa que eu tinha aprendido no colégio. Então eu sempre amei ensinar. Eu me sentia meio naquele filme do Bi, sabe? Da abelhinha, que parecia que eu tinha que escolher uma coisa que eu ia seguir pro resto da minha vida e que eu não ia poder voltar atrás depois, sabe? Até porque eu sou uma pessoa que eu não gosto de rotina. Tem pessoas que odeiam mudanças, eu já sou aquela pessoa que ama mudanças. Eu gosto de não ficar na mesma coisa, sabe? Então eu não conseguia me encontrar, sabe, que profissão eu queria. E nessa época eu também queria fazer sistema de informação, porque eu achava que, tipo, por mais que eu não curtisse tanto matemática, física, essas coisas, eu curtia muito tecnologia, e até curto até hoje, né. Então era mais uma coisa que eu tava em dúvida sobre tudo, entendeu, basicamente. E o que me fez escolher o design foi lembrar disso de quando eu era criança. Porque a primeira coisa que eu decidi foi que eu queria ser fotógrafa e não design em si, né? Eu amava tirar fotos e tudo mais, e aí eu fui atrás de cursos e etc. Eu vi que tinha, acho que 2 anos ou 1 ano, agora eu não lembro exatamente, acho que 2 anos de fotografia na faculdade de design. E eu fiquei, caramba, essa é a minha faculdade, eu vou amar essa faculdade.
Uma outra curiosidade também é que eu sempre amei gravar vídeos. Na época em que começou a se falar em YouTube, eu já tinha um canal no YouTube, até ele ainda está ativo, eu não sei a senha dele, então eu não consigo deletar. E na escola tinha muitos trabalhos em que os professores davam uma liberdade criativa maior pra gente, sabe? Na escola onde eu estudava tinha muito disso, onde o professor falava assim: olha, vocês podem entregar um trabalho físico, né? Então, tipo, vocês têm que montar alguma coisa, vocês podem entregar um trabalho escrito, ou vocês podem gravar um vídeo ou fazer uma apresentação aqui ao vivo, né? Então, vocês podem ou gravar ou se apresentar aqui mesmo. E aí eu sempre queria fazer o mais diferente possível, sabe? Eu sempre queria gravar vídeo, etc. Enfim, eu sempre amei essa história de vídeo, de edição, de criatividade, de sair fora da minha caixinha, sabe, e tudo mais. Então, isso sempre foi muito forte pra mim. Quando eu vi a grade curricular da faculdade de design, eu falei, cara, é isso que eu quero. Nossa, eu vou ser muito feliz fazendo isso. E aí eu entrei na faculdade de design, e aí no primeiro ano da faculdade, eu falei, cara, não é isso que eu quero na minha vida. No primeiro ano, eu tive vários problemas sociais, na verdade. Eu tava bem desestimulada, assim, da faculdade, sabe? Eu não tava querendo mais. As matérias do primeiro ano da faculdade não eram o que eu esperava que fossem, no sentido de que eu achei que eu ia ficar... Eu não sei o que eu achei, na verdade, gente. Chegou o segundo ano da faculdade e eu tava um pouco mais estimulada no segundo ano. Eu falei, não, vamos pra frente, vamos fazer esse negócio acontecer. Aí quando chegou no terceiro ano de faculdade, eu desestimulei total. Eu tava, tipo, querendo trancar o curso, não tava mais aguentando mesmo. Falei, nossa, não é isso que eu quero pra mim e tal, só que eu não sabia o que eu queria fazer. Eu queria fazer as coisas que eu aprendi na faculdade, mas eu não queria continuar fazendo a faculdade. Estranho. Nessa época até foi bem tenso, porque eu comecei a ter problemas de ataques de ansiedade, e eu tive que ir no psicólogo e no psiquiatra, porque eu comecei a ter, depois do diagnóstico, né, eu descobri que eu comecei a ter síndrome do pânico. Então, quando eu ia ir pra faculdade, eu começava a passar mal. Teve uma vez que eu desmaiei no ônibus até, foi bem tenso isso. E, enfim, várias situações assim horríveis, mas tipo, não porque, sei lá, gente, é complicado. Quando você tem um problema assim, é bem complicado. Um outro vídeo, talvez, né, até como a gente está em setembro, né, eu posso fazer um vídeo só sobre Setembro Amarelo, contando essa parte mais intensa da minha vida, assim. Mas realmente eu tinha muitos problemas sociais. Enfim, não é o mérito da coisa, né, mas isso realmente faz parte da minha história e faz com que eu me sinta muito mais eu hoje, pelo fato de que eu lembro dos meus problemas sociais e problemas de depressão, ansiedade e tudo mais. E eu sei que eu ainda carrego eles comigo hoje, né, mas eu me conhecendo, eu consigo saber até onde eu posso ir, até onde eu quero ir, até onde eu vou chegar e vou me sentir bem, e vou me sentir confortável, entendeu? Então hoje eu aceito muito melhor os meus limites, eu sei dos meus limites e eu entendo e trabalho com eles, entendeu? Mas, continuando a minha história, eu comecei então, né, eu consegui finalmente terminar a faculdade, né, cheguei no meu quarto ano. Eu fiz um estágio obrigatório que eu não gostava do que eu fazia lá, mas eu acabei percebendo algumas coisas que eu gostava muito, que era mexer no Photoshop, fazer edição de imagem e tudo mais. Bom, a minha formatura eu chorei horrores, porque, caraca, o meu coordenador do curso, na hora da minha formatura, ele falou assim, e aí, foi tão difícil assim? Eu fiquei tipo, foi, mas eu não falei pra isso, né? Porque realmente foi, pra mim, foi bem complicado toda a fase da faculdade, enfim. Mas eu terminei e eu realmente me encontrei naquilo. Depois que eu saí da faculdade, eu comecei a fazer um monte de freelancer, que a gente chama, que são trabalhos, né, esporádicos que você faz. E você não precisa de um CLT, né, você só pega um trabalho que a gente chama de job, né. Aí eu fiz muita identidade visual, eu fiz muito cartão de visita, material para escritório, papelaria, essas coisas. Eu fiz muito. Aí eu também sempre amei maquiagem, eu comecei a fazer maquiagem também para as pessoas. Nessa época que eu saí da faculdade, eu tentava assim
ter empregos, né? Eu tentava me formalizar como CLT mesmo no mercado, mas eu não conseguia, porque, como eu falei pra vocês, exatamente por causa dos meus problemas sociais, por causa do meu problema de depressão, ansiedade, enfim, na hora que eu chegava na entrevista eu travava, às vezes indo pra entrevista eu já começava a passar mal, chegava na hora da entrevista, eu não sabia o que falar pras pessoas, mas eu me dava bem fazendo os meus jobs lá, meus freelas, porque eram trabalhos que normalmente vinham ou pela internet ou por conhecidos, né? A maioria deles eram conhecidos que sabiam que eu tinha feito design e aí pediam pra fazer alguma coisa pra eles. Eu fazia trabalhos voluntários pra minha igreja e isso me ajudou muito a me desenvolver como profissional, porque a partir disso acabou aparecendo vários clientes ali, a maioria ali da igreja, aí depois também tinha familiares, né, que pediam algumas coisas pra eu fazer, então eu fui me desenvolvendo muito. E a coisa que eu mais gostava era fotografia, né, mas nesse início eu não tinha trabalho de fotografia, até eu nem tinha câmera, não tinha essas coisas. Meu pai sempre fala assim: quem sabe vender não passa fome. e aí ele ficava insistindo pra mim, pra eu vender alguma coisa, pra eu aprender a vender, porque eu ia me desenvolver muito com isso. E assim, realmente meu pai tinha razão. Quando eu comecei a vender, na época eu vendia Natura, foi a primeira coisa que eu lembro, pelo menos, que eu comecei a vender, foi Natura. Então eu me desenvolvi muito nisso, porque eu tinha que lidar com pessoas que eu nunca tinha visto na vida e tentar oferecer alguma coisa pra elas, sabe? Então pra mim era muito esquisito aquilo, mas foi muito, muito, muito positivo na minha vida. Eu tinha que falar sobre os benefícios daquele produto, enfim, gente, isso me ajudou demais, demais, demais na minha carreira como profissional, né, de marketing e tudo mais. Eu entendi muito sobre o comportamento do consumidor e tudo mais, muito na prática, assim mesmo. E isso, e o que eu fiz? Eu comecei a juntar dinheiro e eu comprei a minha câmera, que é inclusive a câmera que eu estou gravando agora. Sim, essa câmera é bem velhinha já, bem velhinha mesmo. Essa câmera já deve ter uns 7 anos, por aí. Então eu comprei essa câmera naquela época com dinheiro que eu vendia Natura. Então eu pegava todo o lucro que eu tinha da Natura pra pagar a minha câmera. Eu fiz ela parcelada, né, lá no cartão da minha avó, pedi o cartão da minha avó emprestado, fiz parcelado e fui pagando assim aos poucos, sabe, juntando dinheiro. E a minha história é muito disso, é muito de eu querer as coisas e eu começar a me planejar com relação àquilo e, mano, eu quero, e eu falei, até a minha câmera, eu lembro, minha avó ficou assim, mas você vai ter como pagar? É essa questão da persistência, sabe? Tipo, eu realmente, cara, se eu queria uma coisa, eu ia, sabe, galgando assim, até eu conseguir aquela coisa que eu queria. Então, cara, isso é muito legal. E é bem importante, né, pra minha história isso. Gente, quando eu terminei a faculdade, e aí eu fiz esse monte de freelas, eu fiquei 3 anos, né, 3 anos desempregada. E eu finalmente consegui um emprego, que foi dentro da Maraias Beck Advogados. E eu consegui começar a minha vida profissional como CLT mesmo lá dentro. Eu tive muitas oportunidades lá dentro, mas eu sempre tive o meu sonho de ter o meu próprio negócio, sabe? Eu sempre tive assim esse sonho, sabe, de ter a minha representatividade, sabe? De alguma forma eu poder marcar a vida das pessoas com o que eu faço, com o que eu falo, com quem eu sou mesmo, sabe? Até vem um pouco daquela história que eu falei pra vocês, que eu sempre gostei de ensinar, sabe? Então eu sempre quis isso, poder me comunicar com pessoas e trazer alguma coisa pra vida delas, sabe? Então o sentido desse canal hoje é exatamente esse, porque eu cheguei num estágio da minha vida profissional onde eu consigo falar, caramba, agora eu tô preparada pra falar com as pessoas sobre algo que pode realmente mudar a vida delas em questão financeira, né, em questão de mudar o negócio delas, assim mesmo. Porque pra mim isso foi muito valioso, entendeu? Muito valioso. O diferencial que eu tive depois de aprender muitas técnicas de marketing digital. Hoje eu tô fazendo um curso, né, de marketing digital, mais pra eu ter uma base mais teórica mesmo, né? Porque os cursos que eu fiz, na sua maior parte, foram cursos onde falavam sobre estratégias específicas do marketing digital, mas não falavam sobre conceitos do marketing digital. Algumas coisas eu até aprendi na minha faculdade, porque eu tinha uma matéria de marketing, né? Eu tinha matéria, enfim, tem bastante a ver, mas não era específico, sabe? Não era especializado nisso. Então, pra mim isso foi bem importante, né? E isso tudo eu tive graças ao meu trabalho, né?
Porque dentro do meu trabalho, a minha chefe, ela me dava essas oportunidades, ela comprava os cursos e disponibilizava para todo mundo da equipe assistir, então para mim isso foi bem legal e foi bem importante. E eu sempre tive, assim, essa coisa de querer ser bem proativa, sabe? Tipo, se eu vejo que tá precisando... E eu fui contratada para ser web designer, né? Então era para eu fazer toda essa parte de web voltada para design. Só que aí eu acabei, até na própria entrevista, né, eu já falei um pouco sobre as coisas que eu sabia fazer e tudo mais. Então eu fazia um pouco mais de coisa já ajudava em tudo que precisasse do marketing, eu sempre ajudava. E eu realmente me desenvolvi bastante, tanto que aí eu comecei a trabalhar depois, né, em 2019, eu comecei a trabalhar para o IBPT Educação, que é a empresa que eu estou até hoje, né, do CLT. É uma empresa Essa empresa do IBPT Educação, na verdade, ela é a mesma chefe que eu tinha na Maraias Beck, eu tenho no IBPT Educação. É meio difícil de explicar, mas é basicamente um grupo de empresas que eles não são um grupo, né, realmente no papel, assim, mas eles são um grupo de empresas, né, então eles funcionam juntos, assim. É administrado pela família deles, sócios, enfim, né, então é um grupo de empresas. Enfim, e aí eu tava trabalhando para todas as empresas ao mesmo tempo, praticamente, só não trabalhava para uma das empresas do grupo. Então, era bastante coisa para fazer, eu comecei a ficar muito atolada de coisas. E ao mesmo tempo esse meu sonho, né, de fazer o meu próprio negócio crescia cada dia mais dentro de mim. Mesmo que eu tivesse entrado num CLT, eu continuei aceitando freelas, né, então eu fazia freelas no final de semana, esporadicamente, enfim. Então a gente continuou e até depois, né, eu com que hoje é meu marido, né, mas na época meu namorado, a gente fazia muita coisa juntos também, porque ele é formado em sistemas de informação, né? Então a gente fazia muita coisa junto, website, enfim, essas coisas assim. Quanto mais o tempo passava, mais a gente pegava mais e mais trabalhos assim externos para fazer. E a gente pensou, caramba, a gente precisa formalizar isso, né? E aí a gente sempre teve esse sonho de ter a nossa empresa, sabe? E aí a gente começou a desenhar, sabe? Aí agora, tá, vamos começar a sonhar, porque a gente aprendeu muito, né, sobre isso. Eu posso até um dia falar um pouco sobre isso também. Mas a gente sempre fez muito disso, a gente sonhava com alguma coisa, então a gente começava a desenhar aquilo como se aquilo fosse totalmente palpável. Por mais que, por exemplo, a gente não pudesse, né, que a gente não tivesse condição financeira para ter uma empresa naquele momento, a gente queria desenhar tudo pra gente já, assim que a gente pudesse fazer, a gente já ia fazer. Na verdade, a gente não sabia muito bem como funcionava. Mais tarde, a gente descobriu que pra gente ter uma empresa, né, não era tão caro assim, né, pra gente ter pelo menos uma pessoa jurídica, enfim, que já ia ser o início da nossa empresa. Mas enfim, mais tarde a gente acabou aprendendo um pouco sobre MEI e tudo mais, né, então a gente começou a nossa empresa. E aí a gente teve várias oportunidades, a gente começou a pegar esses freelas, né, e aí a gente começou a chamar, né, olha, Clean Code e tal, a gente começou aos pouquinhos a acostumar, né, as pessoas, clientes, amigos, né, a falarem sobre isso e a inserirem que a gente, não era nós que estávamos fazendo o trabalho, mas que era Clean Code, né. Enfim, e aí, cara, muito louco isso e é muito legal. A gente começou a fazer até parcerias com amigos nossos, né, sonhando com outros projetos. A gente tá, né, se empenhando em vários projetos, na verdade. A gente não sabe como vai ser, porque a gente, às vezes não, né, a gente tem uma tendência a querer fazer muitas coisas e aí a gente não tem braço pra fazer esse monte de coisas, tipo, não tem como, sabe? Então a gente acabou decidindo dar uma pausa né, em alguns projetos pra gente poder focar em outros, né, então... enfim, mas atualmente eu tomei uma decisão, né, pra mim, pra Clean Code mesmo, né, eu ainda não vou falar aqui no vídeo, até porque, né, essa decisão ela ainda não está, ela está decidida, mas eu ainda não dei a formalidade que se deve a essa decisão, sabe, então, mas assim, a gente pretende que a Clean Code cresça muito mais, que a gente tenha muito mais tempo para dedicar pra Clean Code e que também a gente possa ajudar muito mais pessoas também por causa disso, né? Então, com o nosso conhecimento, com as coisas que a gente tem, a gente hoje já consegue
E esse canal aqui, né, no YouTube, a gente pretende que seja realmente como uma comunidade, onde a gente possa conversar, sabe? Mais assim, de forma mais informal mesmo, e que a gente possa se ajudar, né, a crescer e, enfim. E o foco aqui do canal vai ser exatamente os focos que a gente estiver atuando dentro da Clean Code mesmo, né? Então, a gente pretende que a Clean Code seja algo muito expansivo mesmo, que a gente possa falar sobre o que a gente se sentir à vontade para falar, mas o objetivo é levar experiências digitais para as pessoas. Então, a gente quer ajudar você a levar essas experiências digitais, e a gente quer trazer essas experiências digitais para vocês também. Então a gente quer ser uma empresa assim bem aberta, bem transparente nesse sentido. E eu tô super feliz de estar podendo realizar esse projeto. Eu já tenho um canal no YouTube, eu não sei se a produção vai me permitir falar isso, mas eu já tenho um canal no YouTube, até se quiserem. É esse canal que vai estar aparecendo aqui, ó, é Jennifer Cruz. Eu acredito que dá para deixar o link do meu canal aqui na descrição do vídeo. E esse canal é mais na vibe de viagens, mostrar as coisas que a gente, né, as coisas que a gente conquistou, enfim, mais como uma retrospectiva de vida, assim, pra eu poder ver depois essas coisas e assistir. Até hoje, né, a gente já assiste esses vídeos e fica feliz, né, assistindo esses vídeos, relembrando momentos felizes da vida. Basicamente isso, né, o motivo daquele outro canal. Eu acho que é isso. Essa é a minha história profissional, na verdade, né? E aí eu posso um dia contar a minha história mais, mais pessoal mesmo, né? Contando aí algumas histórias um pouco mais intensas, né? Sobre a minha formação, como eu falei pra vocês, foi bem vital. Todas essas decisões, todas essas coisas que hoje estão acontecendo e que a gente tem como sonho para nós que aconteçam, foi uma caminhada que não foi fácil, principalmente para mim não foi fácil, porque eu tive muitos problemas psicológicos, né, de depressão, ansiedade, passei por muitos perrengues assim bem complicados, mas eu sou muito feliz e muito realizada. Eu não sei por que eu tô chorando. Mas eu realmente tô muito feliz com tudo isso que tá acontecendo. E eu poder ter como tomar essa decisão agora. Essas decisões, né, que eu tô falando pra vocês. E uma delas é isso, né? Isso aqui tá acontecendo. Então eu tô bem feliz. Eu espero que que a gente cresça muito. E o objetivo aqui nem é tipo visualização, curtida, inscritos, não é isso. O objetivo aqui é a gente realmente se ajudar. Então, é isso, entendeu? É se ajudar e todo mundo crescer realmente junto, sabe? Mas com o que eu tenho, o que eu conheço e o que eu puder, eu quero ajudar as pessoas, sabe? Eu até falei uma vez que eu tive até um sonho. É que foi uma junção de coisas, né? Uma junção de acontecimentos e tudo mais, que eu realmente percebi que o meu motivo, a minha motivação de estar aqui na Terra, sei lá, né? A minha missão na Terra, a coisa que eu me sinto assim, que eu sinto que é o motivo de viver, sabe? É ajudar as pessoas, entendeu? Então, eu realmente quero ajudar as pessoas. Então, essa sou eu e isso é o que eu quero com esse canal. E essa é a minha história, né? Mais voltada pra parte profissional. Mas eu queria que servisse de alguma forma para você que está assistindo, né, até aqui, que você use essa história para chegar na sua história também e pensar e refletir, sabe? Eu acho que é muito importante você refletir na sua história, quais foram os seus momentos de transformação, como você chegou até aqui, as coisas que você passou. Isso é muito legal, você relembrar tudo isso. E pensar que, caramba, né, tipo,
eu não estou no nível onde eu possa falar assim, cara, eu cheguei no nível master da onde eu queria estar. Não, eu tenho muita coisa ainda para realizar na minha vida. Eu ainda quero construir minha família, eu ainda quero que a minha empresa cresça muito. Hoje a gente já tem algumas pessoas que trabalham pra gente, isso é muito legal, é muito realizador, porque como eu falei pra vocês, a gente quer ajudar as pessoas. Então, o mais legal é que a gente possa ajudar as pessoas através da nossa empresa, não só os clientes finais, mas também as pessoas que trabalham ali dentro, né? A gente poder trazer, de alguma forma, um resultado financeiro para essas pessoas também. Então, é uma das coisas que a gente valoriza muito, né? No nosso negócio, que a gente quer pro nosso negócio. É um valor muito importante pra gente, é o crescimento das pessoas que estão trabalhando para nós também, e não só do nosso, né? E não só também dos clientes. Então, enfim, eu acho que eu já falei demais, já falei muita coisa aqui, e é isso. Espero vocês no próximo vídeo. Não se esqueçam de curtir, compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Se inscreve aqui no canal, tá? Ativa o sininho de notificações para que você seja avisado quando houver vídeos novos por aqui. E também comenta aqui embaixo dúvidas que você tenha sobre marketing digital, sobre sistema de informação, sobre website, sobre marketing de experiência, sobre marketing jurídico, né? São as nossas... o nosso foco de atuação, então você pode comentar aqui embaixo. Se tiver alguma outra dúvida de alguma outra coisa, também pode deixar, que a gente tenta ajudar vocês, como eu falei, o objetivo de ajudar as pessoas. Então, é isso, até o próximo vídeo e tchau! Nossa, cara, não acredito que eu chorei no vídeo. Eu achei que eu ia chorar no vídeo psicológico, né? No vídeo psicológico, no vídeo que eu ia contar a minha história mais pessoal, né, eu chorei no vídeo contando a história profissional. Eu sou completamente maluca.